aporte financeiro da SAF é uma conjuntura perfeita, né, que pode colocar realmente Santa Cruz em um outro patamar, que eu vou mostrar então aqui para vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Bora chegar aqui em 70 mil inscritos no Black Arthur, porque quando chegarmos vamos realizar esse sorteio de uma camisa oficial do Santa Cruz para vocês. E aqui nós postamos diversos vídeos do Santa, pelo menos aqui uns 3, 4, toda semana tem conteúdo para vocês, ainda mais agora depois da chegada da SAF, já fiz diversos vídeos, então já se inscreve e não perde nada, beleza? Então vou deixar aqui, ó, esse projeto que é lá, essa matéria lá do portal Super Esportes, que eu acho que nem existe mais, mas aqui tá esse site, ó, falando sobre esse projeto em setembro de 2017. Conheço o projeto do Santa Cruz, Ninho das Cobras, projeto final, né, que seria então ter 3 campos de futebol, 4 unidades funcionais, médica, esportiva, administrativa e alojamento, 55 quartos, 23 para atletas profissionais e 32 para as categorias de base, né? Então realmente era um projeto assim bem audacioso. Eu vou deixar aqui algumas imagens para vocês, que teve algumas possibilidades de compras, mas o Santa Cruz com um endividamento muito alto. De 2017 para cá mudou demais o que era, né? 2017 então tinha sido rebaixado para a Série B e foi numa sequência de queda até chegar na Série D, por exemplo, né? Então ficou inviável, apesar de ter o terreno e tudo mais. Esse projeto ficou muito mais no papel do que qualquer outra coisa, como era de se esperar. Então tá aqui algumas imagens que mostram que seria um projeto bem bacana, bem grande também, e que era um primeiro passo para ter um CT de qualidade que iria durar, né, durante muitos anos. Quem sabe se o clube tivesse se mantido pelo menos numa Série B e colocado esse projeto adiante, parece pouca coisa, mas poderia ter mudado muito mais, muito mesmo, a realidade, por exemplo, de 2025. Então tá aqui, ó, a nova versão do CT do Santa Cruz, com 3 campos oficiais e 10,5 hectares. Então, uma matéria aqui bem interessante, ó. Então tinha esse terreno, um investimento na época de R$1 milhão, pra você ver, né, ainda foi barato, e aqui, ó, 3 anos depois, já com a pedra fundamental lançada, não sei o que é isso, mas em 3 de março de 2012, então naquela ocasião, né, o CT Ninho das Cobras contemplava apenas com campo oficial e com dimensões bem menores para os outros campos das categorias de base e tudo mais. E o projeto então seria justamente esse, de ter essa ampliação com esses 3 campos e alojamentos. Seria uma localização muito próxima do Arruda, 13 quilômetros, e naquela ocasião tinha um orçamento de R$5 milhões. Então, primeira etapa 2,5 milhões e logo depois tendo a execução dos outros projetos. Que claramente, gente, esse valor aqui na época seria ok, mas para hoje, para ter esse orçamento total, não ficaria surpresa se passasse dos 30 milhões, 40, ainda mais para ter essa infraestrutura, como dá para ver aqui nessas outras fotos, né? Então, assim, vou deixar aqui para vocês também uma matéria lá do dia 30 de maio de 2018, que teve sim essa evolução dos gramados e tudo mais. Eu vou deixar aqui essa foto lá do Cássio Zipoli, essa matéria mostrando como que estava, por exemplo, o projeto dos campos, até porque era um terreno que tinha, né, as suas dificuldades para construção, até por isso aumentou também os custos. E lá em 2018 estava aqui, ó, a evolução do CT do Santa Cruz, do primeiro projeto à conclusão da primeira fase, né? Então, os 10,5 hectares que foram comprados em 2011, naquela ocasião por R$1 milhão, teve aí todo esse crescimento, uma área superior a 7 mil metros, e aqui, ó, 1 milhão pelo terreno, 5 milhões para a conclusão da obra, 2,5 milhões para iniciar, né, a utilização, 2,4 milhões para a captação máxima, né, aprovada pelo Ministério do Esporte, e aí 453 mil para a primeira etapa da obra. Então, essa primeira etapa aqui que ocorreu, né, então, lá no dia 22 de maio de 2018, e que teve, né, pelo menos o Santa Cruz conseguindo, vamos colocar assim, colocar um campo para funcionar, mas nunca de uma infraestrutura como era de se esperar naquela ocasião, né, nos projetos que até estava vivo em 2017, e em 2012 já tinha começado toda essa trajetória, né, que eu vou deixar aqui então para vocês. O projeto final, divulgado no dia 2 de fevereiro de 2017, teria esses 3 campos, né, dimensionais, e aqueles alojamentos, igual eu tinha falado para vocês, tanto da equipe profissional quanto também da categoria de base. Do projeto inicial em 2012, haveria apenas um campo do tamanho oficial da FIFA, né, e os outros 2 teriam dimensões reduzidas, justamente com foco da categoria de base. Mas aí depois, o projeto final em 2017, era para ter 3, né, porque às vezes também o campo não está numa qualidade muito boa, aí o profissional vai ter que treinar no campo menor, então acabou que foi uma mudança, vamos colocar assim, que houve no meio do caminho. Antes disso, antes de dar uma sequência aqui, eu tenho um recado para vocês da Betfair, para você começar a apostar nos estaduais
desse final de semana. Nós vamos vir aqui, ó, Campeonato Paulista, vão ter várias opções hoje que eu tô gravando esse vídeo, mas para você não perder essas cotações, eu vou pegar um jogo aqui no final de semana que vai ser aqui, ó, São Paulo e Corinthians. Eu vou aqui então nesse jogo do São Paulo empatando ou vencendo em casa com uma cotação de 1,42. Além disso, hoje que eu tô gravando, tem o Bragantino jogando contra o Velo Clube e o Corinthians contra o Água Santa. Eu acho que eles são bem favoritos, tá? Então por isso, vou apostar aqui nesses três resultados, cotação de 2,29. Vou colocar aqui então R$75 para voltar 171. Você pode começar pelo link que vai estar aqui embaixo na descrição a partir de R$1 e ainda você tem 100% de bônus, né, no seu primeiro depósito. O link vai estar aqui embaixo para vocês então da Betfair, beleza? Eu achei interessante essa matéria aqui também, até cheguei a comentar nessa semana aqui no canal. SAF do Santa Cruz, super folha, reforma do Arruda e compra de CT, né? Veja investimentos possíveis com um pouco mais de R$1 bilhão dessa SAF para os próximos anos. Então, aqui eu achei interessante para a gente ver essas possibilidades e o que vamos colocar assim, até a mídia e a torcida pensaria com essa situação envolvendo a grana e que aí teria essa possibilidade de investimento na sua infraestrutura, que com certeza, ainda mais pelo que o Vinícius fez no Atlético, é o que eu espero para o Santa Cruz nos próximos anos. Tem até vídeo no meu outro canal, vou ver se eu consigo lembrar de deixar na tela final para vocês, onde eu mostro um pouco da infraestrutura absurda, né, do Atlético que construiu nos últimos anos. O outro canal é o canal Futebol Team, mas você pode colocar tipo CT Atlético, que você já vai achar esse vídeo também, e dá para ter uma ideia, né, o Atlético que nunca teve uma estrutura, conseguiu ter uma estrutura bem bacana, ainda mais o Santa Cruz, que já tem seus terrenos, já tem seu estádio, eu acho que poderia ficar bem bacana também. Então tá aqui essa matéria, ó. Reforma do Arruda poderia, né, começar então com algo na casa de R$10 milhões, que é um valor que, colocando próximo do que o rival, o Sport, investiu na Ilha do Retiro, realizada em 2024, e para fazer uma reestruturação simples, né, no estádio, que teria um conforto maior, e no caso do Arruda, até mesmo disponibilizando a capacidade máxima do estádio, né? E aí, se for seguir num modelo de modernização mais agressivo, que aí teria que ficar alguns anos sem jogar no estádio e tudo mais, algo na casa de 150 milhões, que eu ainda considero pouco, tá? Acho que o investimento seria bem mais alto. O rival aqui, ó, também pensou em algo próximo da casa dos R$170 milhões, e aí se for envolver na sede, CT e o estádio, giraria na casa dos 620 milhões, que realmente está ficando impossível, né, dos clubes brasileiros dar uma mexida nesse sentido. Por quê? Até trouxe um vídeo aqui no canal ontem falando sobre esse projeto aqui do Arena da Arruda, que aí muita gente falou, nossa, mas era um valor baixo, né? É porque na época o dólar, por exemplo, estava 2 para 1, né? 2,35, e hoje a 6, imagina. Então, se fosse 100 milhões de dólares lá naquela época, daria o equivalente a 270 milhões de reais, vamos colocar. Esse orçamento aqui era de R$500 milhão, ou seja, uma repercussão negativa dentro, e porque passar realmente o estádio para a empresa, aí você abre muitas brechas, né? O exemplo aí do Vasco, do Botafogo, fica um alerta aí, um sinal. Pelo menos esses 100 milhões vai ser em 3 anos, porque faz muita diferença, né? 100 milhões em 15 anos é um investimento muito baixo comparado ao potencial que teria, né? De outras empresas e tudo mais. Agora em 3 já dá para imaginar, né, uma perspectiva muito melhor em relação ao estádio e torcer realmente para que faça uma boa administração, porque tendo aí sobre gestão da SAF o estádio, realmente isso aqui é um ponto de interrogação, né, que obviamente tem que ser colocado antes de fazer todos os levantamentos. Até vou deixar aqui um pouco mais sobre essa proposta final, né? Eu vou deixar aqui para vocês então a meta estabelecida então em relação à Série C do Campeonato Brasileiro, que dá aqui, ó, investimento em infraestrutura, 100 milhões, né? Ou seja, isso agora em apenas 3 anos. Os orçamentos, então, para cada ano, né? Na Série C seria de R$36 milhões, fora os aportes anuais da SAF. Ou seja, juntando tudo isso, né? Mais ainda a receita que o clube vai ter, certamente dá para passar dos 50, 60 milhões de reais. Então, o orçamento mínimo desse ano para a Série D era de 20 milhões. Para o ano que vem já vai ser 36, ou seja, a expectativa do dobro, né? Realmente, para a Série C desse ano, de 20 para 36 milhões de reais, realmente um valor bem significativo, né? Dá para ter a tendência, né, que realmente tem a maior ou top 3 maiores folhas de cada divisão, ou seja, quando tiver na Série D, na Série C e na Série B, na Série A, pelo visto não, né? Mas ainda assim vai ter uma folha equiparável. Hoje o orçamento corrigido pelo IPCA seria de 100 milhões na Série A, né? Ou seja, quando foi assinado o contrato, 100 milhões, né? Então o Santa Cruz voltou para a Série A, vamos colocar assim, em 2028, né? O melhor dos cenários, 2029, vamos colocar assim. 100 milhões de 2025, corrigido pela inflação, vamos colocar 125 milhões de reais na Série A daqui 5 anos, por exemplo. E aí vai ter esse orçamento por temporada, que daria uma folha aí de
pouco mais, né, de 10 milhões de reais por mês, desconsiderando outros custos, né? Não é só folha, não seria só para pagar salários também, né? Mas uma folha ali próximo de 8, 7 milhões e meio de reais, é basicamente uma folha hoje, por exemplo, de alguns times igual o Bahia, o Fortaleza, né? Próximo da casa dos 10 milhões de reais. O Fluminense também não era muito distante disso, não. E, enfim, aqui ainda colocam outros detalhes, né? Investimentos em infraestrutura e tudo mais. E aí outro que eu queria colocar aqui, ó, o valor total 1 bilhão até 15 anos. Né? Pode ser que seja exatamente 15 anos, pode ser que tenha alguns anos com um aporte maior, espero subir com uma Série A com um aporte maior, enfim. 25 milhões até 12 meses após o fechamento da SAF. Eu acabei que não fui pesquisar se isso aqui já foi pago, né? Ou seja, até 12 meses após o fechamento. O fechamento foi lá no dia 13 de janeiro ou foi só agora, né? No dia 7, no dia 13 agora, né? Desse último mês, antes de conseguir o acesso. Quando que vai ser esses 25 milhões? Vai ser agora no final desse ano, até janeiro, né? Ou até o final do ano que vem. E aí tem mais 25 milhões entre o 13º e o 36º mês após o fechamento, ou seja, que já vai ter 50 milhões de reais garantidos. Obviamente a SAF já colocou um dinheiro, né, para contratação de alguns jogadores, salários, então isso aqui tudo deve ser abatido. Sobre a Série C, né, até deixei aqui uma matéria falando um pouco mais sobre o contrato e tudo mais e direitos autorais. Tá, deixa eu só fechar esse anúncio aqui, peraí, vou deixar aqui, ó. Série C define direito de transmissão para a edição de 2025, né? Então foi vendido para a Band e para o Nosso Futebol, e aí aumentando um pouco mais a receita dos clubes, né? Ano que vem ainda não tem uma definição de quem que vai ser a transmissora, mas já vai ajudar bastante em relação à cota de transmissão. Os últimos anos que o Santa Cruz esteve na Série C, por exemplo, em 2021, era um valor de apenas 3 milhões e 400 mil reais, né? De cota de transmissão. A tendência para o ano que vem que seja um valor parecido mesmo. Na Série D, ao tanto que era menor, né? 1 milhão e 100, e aí em 2023, 3 milhões e 900, em 2024 ficou sem série, né? Então teve uma queda drástica aí em relação à receita dos jogos. Só lembrando, na Série A hoje, os clubes recebem entre 60 e 80 milhões de reais somente com o direito de transmissão, né? Olha a diferença. Na Série B já vai para algo de 7 a 15 milhões, né? Tem um pay-per-view, pode aumentar a receita e tal, mas assim, já é um